Ok? Então o importante é que vocês venham manter a proporção de R2 para R1. Mas por que eu falei para vocês que o ideal seria trabalhar com quilo-ohms e não com mega-ohms? Bem, como as entradas, né, do amplificador operacional pode variar aí, dependendo do fabricante, dependendo da qualidade, variar de mega a giga-ohms de impedância, se você trabalha com valor aqui de resistência R2 e R1 muito grande, pode ser que a pouquíssima corrente que poderia estar passando na entrada do amplificador viesse a dar uma diferençazinha nessa relação, tá? Que vocês estão implementando, que seria um subtrator, ok? Mas como eu falei, depende da qualidade do componente. Se eu trabalho na faixa de quilo-ohms, eu já garanto que mesmo que eu tivesse uma correntezinha aqui na entrada do meu amplificador, né, um amplificador real, não seria significativa no meu circuito, então não iria afetar de forma significativa nesses cálculos que eu estou fazendo, nessa operação matemática com esses valores de tensão. Então sempre aconselho vocês trabalharem aqui, sendo preciso, fazendo essa relação na faixa ali dos quilo-ohms no valor de resistência, ok? Então nós montamos o nosso circuitinho perfeito. Olha só o que foi interessante para a gente. Nós conseguimos agora trabalhar com sensor de luminosidade e fazer e adequar para o nosso microcontrolador, para a faixa de conversão do nosso AD, do nosso analógico para o digital. Isso significa que com este circuitinho aqui, eu consegui melhorar a resolução de leitura, né, em 1,57, que é esta razão aqui de ganho, ó, de 1,57. Tá, ok? Então esta foi a nossa razão de ganho, a nossa melhora na resolução. Isso significa o quê? Vamos dar um exemplo aqui. Se você tivesse aí, vamos supor, se você estivesse fazendo a leitura de uma unidade, conseguisse fazer a leitura de uma unidade, né, de intensidade luminosa no microcontrolador, sem aquele circuito que nós acabamos de fazer, com o circuito ele ficaria ali em torno ali de 0,7 aproximadamente. Então você conseguiria ainda fazer uma leitura em uma resolução melhor, ou seja, em um valor ainda mais baixo, né, em uma divisão menor daquela grandeza física que seria a intensidade luminosa que vocês estariam fazendo. Tá, ok? Então vocês teriam um ganho na resolução. Deixa eu ainda, vou dar mais um exemplo com números redondos aqui. Quando eu falo que eu estou melhorando a resolução, significa o seguinte: olha, sem um circuitinho, imagine que você estivesse medindo a temperatura. Sem aquele circuitinho adicional, vocês conseguiriam ler no microcontrolador de 1 em 1 grau. Se vocês fazem um circuitinho e melhoram em 2 vezes a leitura, significaria que vocês passariam a ler de 0,5 a 0,5 graus. Significa que você melhorou a resolução. Ao invés de você ler a diferença de temperatura, por exemplo, 25 graus, 26, 27, 28, com o circuitinho adicional vocês passariam a ler com uma resolução melhor. 25, 25,5, 26, 26,5, 27 e aí por diante. Tá, ok? É só para que vocês tenham uma noção do que é melhorar a resolução, a capacidade de leitura. Tá, ok? Então aqui este é o circuitinho que nós poderíamos implementar para fazer esta adequação. Mas vocês também podem implementar num software de simulação e ver se realmente ele corresponde ao que vocês estudaram e aquilo que vocês projetaram. Eu fiz utilizando novamente um software livre, que é o Falstad. Eu implementei aqui, ó, coloquei os dois resistores, né? Esse resistor de baixo aqui eu mudo o valor dele, como se fosse lá o LDR, para que eu possa fazer as comparações. Implementei o buffer, né? O meu buffer unitário, e aqui o meu subtrator com ganho. Notem que, como é um software de simulação, eu não tenho muitos problemas nos valores de resistências que eu estou utilizando. Eu vim aqui simplesmente coloquei, ó, 157 mega-ohms. E aqui eu coloquei 100 mega-ohms. Se vocês fossem realmente trabalhar, né, com os valores de resistores do mercado, vocês encontrariam exatamente 157 mega-ohms? Ou se vocês estivessem trabalhando na faixa de quilo-ohms, 157 quilo-ohms? Provavelmente não. E como que vocês fariam? Porque vocês precisam manter essa relação para poder adequar ali o circuito de vocês. Bem, o meu conselho seria, pegaria um valor lá de resistor fixo
e poderia complementar com um resistor variável, que seria, por exemplo, um trim-pot, que você poderia colocar em série, ir lá e fazer o ajustezinho no trim-pot. Por exemplo, encontrei um resistor de 150K, comprei um trim-potzinho de 10K. O trim-pot de 10K ele varia de 0 até 10K. Eu posso ajustar ele para 7K, ok? Existe essa possibilidade. Existe também, se vocês estiverem trabalhando já direto com trim-pot, ver lá um trim-pot, por exemplo, de 100K e tentar fazer o ajuste. Lógico que quando vocês compram um trim-pot de 100K, para vocês fazerem um ajuste fino nele é mais difícil do que vocês trabalharem com um resistor fixo de 150 e depois fazer um ajustezinho lá de 7K em um tripote de 10K, ok? Mas isso são questões de práticas que vocês vão pegando com o tempo. Tranquilos? Então, tentem implementar este circuitinho. Vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Exercício de número 3. Também é um exemplo muito bom. Quando vocês forem para o laboratório, vocês vão implementar estes circuitinhos aqui, vocês vão se amarrar neles. Bem, no terceiro exemplo aqui, nós temos aqui um termorresistor. O que é um termorresistor? É um resistor que possui a sua resistência variando de acordo com a temperatura, ok? Então vamos lá. O que pede o exercício? Implementar analogicamente a função, né? Quando eu falo aqui em função, é para que vocês venham trabalhar com a leitura de um sensor, utilizando este componente aqui, que é o NTC. Vocês vão precisar trabalhar lá com o Arduino também, em que a porta tem 10 bits de resolução e varia de 0 a 5 volts. Então ele quer saber qual é a função que vocês irão implementar, né? Primeiro a gente implementa a função matemática para depois implementar com componentes analógicos, né? Utilizando a nossa eletrônica. Ele pede aqui, né, no laboratório para levantar a resistência do componente com 37 graus. Por que ele pede para levantar com 37 graus? Porque o NTC 20D20 ele nos dá uma informação importante. Ele nos diz o seguinte, olha, para 25 graus Celsius, tá? Para 25 graus Celsius, a resistência deste carinha aqui vale 20 ohms de resistência. Então, se eu olhar o datasheet, ele já vai lá me dar este valor, ok? Então, ele pede para que eu venha levantar o valor de resistência com 37 graus Celsius. Calcular o melhor valor de R. Qual é a resistência fixa que eu vou colocar em série com este componente? Aqui nós teremos uma surpresa, tá? Projetar o circuito para trabalhar com um AD, né, de 10 bits, variando de 0 a 5 volts. E qual é a resolução sem e com o circuito que vocês irão montar, né? Qual foi o ganho de resolução, né, ao ler essa grandeza física de temperatura? Bem, vamos lá. Levantando lá no laboratório, né, em 37 graus, né, por que eu pedi para levantar com 37 graus? Porque é mais ou menos a temperatura do nosso corpo. Então nós poderemos ali entrar com alguns distúrbios de temperatura para ver a movimentação na escala de temperatura, ok? Então com 37 graus ele deu 16 ohms de resistência. E eu sei que com 25 graus é igual a 20 ohms de resistência. 25 graus com 20 ohms eu tirei lá do datasheet, tá ok? Beleza. Qual seria o melhor valor de resistência R para utilizar em série com este resistor variável, né? O termorresistor. Aqui eu não posso implementar ou aplicar aquela estratégia de encontrar o melhor por derivada. Por quê? Se eu fosse tentar encontrar aqui um melhor valor de R, o R ótimo, né, para ter a maior variação de tensão, eu chegaria em um valor ali próximo de 18 ohms. Porém, no laboratório, quando eu fui utilizar uma resistência em série de 18 ohms com esse NTC, eu percebi uma coisa. A corrente que passava era alta. E pela corrente ser alta, ele causava um aquecimento neste componente, né, que é o NTC. E aí acabava que a leitura que eu fazia de tensão não correspondia à temperatura, e sim à influência que o NTC estava sofrendo da própria corrente que passava por ele. Olha que coisa maluca, né? Algumas coisas desse tipo a gente só consegue perceber em laboratório. Então, na verdade, eu escolhi uma resistência de 1K
Porque eu fiz um teste no laboratório e eu vi que com esta corrente, o meu componente, o meu termistor, ele ficava estável, tá ok? Então vou trabalhar com R igual a 1000 ohms de resistência, tá ok? E aí agora nós teremos que projetar um circuitinho, né, para que ele possa trabalhar de 0 a 5 volts com um conversor AD de 10 bits. Bem, se eu sei que eu vou trabalhar com um resistor de 1K e eu sei que a resistência do meu termistor vai variar de 16 até 20 ohms, eu posso calcular ali qual o valor de tensão que eu vou estar lendo, o valor de tensão mínimo e o valor de tensão máximo, ok? É o mesmo que nós vimos lá no exercício anterior. Qual seria o valor de tensão mínimo que eu vou conseguir fazer de leitura? Vai ser esse daqui, ó, 0.0787. Ah, Edson, como que você conseguiu chegar neste valor? 5 volts multiplicado por, né? Aí você vai fazer aqui por 20 dividido por 20 mais 1000 ohms de resistência. Você vai chegar neste valor aqui. E quando você substituir R, né, por 16, você vai chegar neste valor aqui. Qual é a variação de tensão que eu terei? 0.0193 volts, tá ok? Ou aqui ficaria na faixa de 19.3 milivolts, ok? Fazendo essa diferença aqui. Notem que aqui deu negativo. Por que aqui deu negativo? Porque eu utilizei aqui, né, o valor de resistência quando ele tinha, né, 25 graus Celsius, ele apresenta um valor de tensão menor. Quando ele está em 37 graus Celsius, não é isso mesmo? Ele vai apresentar um valor de tensão maior, mas isso depende de como que você coloca a configuração deste termoresistor. Se você vai colocar ele, né, junto ao terra, ou se você vai colocar ele junto aos 5 volts de alimentação, ok? Isso influencia. Então, a minha diferença aqui foi de 19.3 milivolts, e aí, para eu transformar 19.3 milivolts em 5 volts, qual seria o ganho necessário? O ganho necessário corresponde a quanto? 259. Okay? Eu tenho que pegar isso daqui e multiplicar por 259. Lógico, aqui negativo e o ganho aqui negativo, este resultado aqui dá positivo. Mas não se complique em relação a isso, porque quando a gente vê aqui negativo e positivo, depende de como nós iremos organizar as entradas no nosso circuito com o amplificador, tá ok? Ele configurado lá como subtrator. Perfeito. Então como que vai ficar a minha equação? A minha equação vai ficar desta maneira aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha equação. Ok, está aqui a minha equação. A minha equação que eu trabalho vai ser o quê? O ganho vezes V1 menos V2. O ganho eu já vi que vale quanto? 259. E V1 menos V2, aí aqui depende de como que vocês desejam fazer. Por exemplo, o maior valor que eu vou ler aqui é de 0.0980 volts, ok? Se este é o valor para uma temperatura, vamos supor, né, dependendo lá da configuração de vocês, se este seria o valor para 25 graus Celsius, e para 37 graus Celsius o valor ele cai porque a resistência está diminuindo, aumenta a temperatura, a resistência diminui. Então vocês sabem que o maior valor vai ser este e o menor valor vai ser este daqui, ok? Então depende de como que vocês vão colocar na equação de vocês. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso então dizer que 259 é igual a quem? A 0.0980 menos a entrada que eu estou relacionando, ok? Que entrada vai ser essa? Essa entrada aqui pode variar de 0.980 até 0.0700 de alguma coisa. Então esse resultado aqui vai dar sempre positivo e o ganho também será positivo, ok?